É isso aí, gente. Estamos de volta com mais um Giro na Rede, aqui pela TV Metropolitana e pela TV Com Brasil. E nós estamos também no podcast, nas principais plataformas de podcast do Brasil, a Apple, a Google e a Spotify. Hoje, entrevistando a jornalista e apresentadora Silvia Vinhas. E aqui ao meu lado, Nilson Sampaio. Fala, Carlos, fala, galera que está nos acompanhando. Falar do prazer, né, de estar recebendo a Silvia Vinhas, né, cara? Quem gosta de esporte, acompanhou, né, toda a sua carreira, Silvia Vinhas. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, abrilhantar e contar da sua carreira, que é brilhante. Queria muito agradecer a sua presença. Olha, eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite. Um beijo para todos vocês. Eu acho muito importante, né, quando você, por exemplo, vocês me conhecem, a maioria me conhece como jornalista esportiva. Então, quando você deixa de ser jornalista esportiva, lógico que eu estou fazendo outras coisas que a gente vai conversar sobre isso, mas as pessoas ainda lembram, puxa vida, a Silvia, olha só, é sempre muito bom. Então, esse compartilhar aqui que a gente está fazendo é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com o convite, tá bom? Nós que agradecemos, Fiquei Silvia. mais feliz. Né? Posso mandar primeiro? Vai lá, Nilson, é contigo mesmo. Bora! Queria fazer aquela pergunta que todo mundo deve fazer para você, mas é inevitável. Queria saber como é que veio essa vontade de ir para o caminho do jornalismo, que te incentivou, como foi esse início, né? É uma curiosidade que a gente tem, todos os jornalistas que passam por aqui, é diferente, né, contigo. Claro, não, na verdade, eu não sei se as pessoas sabem um pouquinho da minha vida, mas eu me formei dentista, não sei se você sabia, eu tenho formação de dentista. Eu exerci durante 6 anos dentista, mas não deu muito certo não, porque a única pessoa que eu podia conversar estava lá com a boca aberta e lá, eu tinha que tratar lá, então não deu muito certo. Mas, na verdade, eu fui casada com o Luciano do Vale, dos 21 até os 28 anos de idade, e eu estava em Santos quando a gente se conheceu, e o Luciano, ele foi um grande divisor de águas na minha vida, um grande divisor de águas, porque nós ficamos casados durante 8 anos, mas nesses 8 anos eu acompanhei toda a trajetória que vocês conhecem muito bem da ascensão do esporte no Brasil. Tudo que o Luciano do Vale fez, nessa época, era eu que estava do lado. Tudo bem que quando ele morreu, ele estava na 7ª mulher, mas eu fui a 2ª, então era na minha gestão. Isso. Eu sempre brinco que era na minha gestão. E aí eu acompanhei tudo isso e quando nós tivemos que ir para os Estados Unidos, quando nós fomos para os Estados Unidos, eu fui obrigada a escolher entre a minha carreira, que eu já não gostava muito, não estava dando certo, como eu já contei para vocês, e ir embora para os Estados Unidos, porque ele queria montar uma produtora lá para abastecer a TV Bandeirantes aqui. E eu fui para lá. E com as casualidades da vida, na época que ele estava, resumindo super, quando ele estava fazendo a Copa do Mundo de 1990, nós tivemos um problema com a jornalista que levava todo o equipamento para a Fórmula Indy. Eu, nessa época, o Luciano montou uma loja de esportes em Miami, no começo. E eu ficava lá, né? Eu era casada com ele ainda, eu ficava lá, brincando de dona de loja. E durante essa Copa do Mundo de 1990, ele me ligou e falou, olha, nós tivemos problemas com a jornalista e ela não vai poder levar o equipamento. Você pode levar o equipamento? E aí eu, mais um menino que trabalhava comigo, que eu não entendia nada, fomos embora, fomos lá para Detroit montar isso daí, montamos. Realmente foi uma coisa inusitada o que aconteceu, a forma, se ter uma ideia, eu cheguei no lugar às 8 da manhã e nós conseguimos falar com o Brasil às 6 da tarde, porque era ponto A com ponto B com ponto C, e realmente foi um começo diferente. E aí o Luciano, depois que eu consegui montar, eu e o menino nós conseguimos montar, ele lá da Itália, ele falou, já que você passou o final de semana todo aí, aproveita para contar o que aconteceu. E aí começou, porque eu comecei e não parei nunca mais, né? Estou aí já há 30 anos de carreira, gente. E Silvia, como é essa... Como hoje isso interfere na sua vida, esse começo, e logo com quem?
né? Luciano do Vale, cara, que é um ícone do jornalismo esportivo, né? É um cara que criou um formato, o Domingo na Band, né? Esportes que o brasileiro não estava acostumado e passou a acompanhar, né? Hoje, automobilismo, o basquete, são esportes que o brasileiro gosta, tem público, né? E como isso hoje ainda interfere, né? Principalmente o fato de você ter sido casada com o Luciano. Sim, eu fui casada com ele, mas eu só comecei a trabalhar depois que eu me separei, tá? Então, na verdade, ele deu uma chance porque ele sabia que eu queria. Fazia muito tempo, desde que ele era diretor já da Bandeirantes, que eu falava, dá uma chance, eu fazia teste escondido. Ele nunca deixou. Ele falava que não era ambiente para mulher. Olha só, meu Deus, olha só. E depois ele só trabalhava com mulher, porque ele sempre foi muito defensor das mulheres. Então ele falava que a melhor equipe do mundo, que a mulher ela tem comprometimento para trabalhar. Então ele gostava tanto que ele lançou, né, muitas mulheres aí na televisão. Exato. E eu tenho o privilégio de ter sido uma das primeiras. Mas foi tudo começou depois que eu me separei. Eu comecei em 1990. Então, o Luciano foi muito importante na minha vida, porque eu sempre digo que ele, mais do que o marido, ele sempre foi um grande mentor. Ele abraçou, ele sentiu que eu tinha um talento, que eu tinha algum talento, e realmente ele guiou a minha vida. Ele falou, vai para cá, vai para lá. E durante esses anos todos que a gente conviveu, nós fizemos... Eu fiz 5 Copas do Mundo e 5 Olimpíadas indo no lugar, né? Participando de tudo isso. E ele sempre me ajudou, ele sempre deu dica. Então, eu acho que eu tenho o privilégio de ter feito parte da história, porque tudo que aconteceu, eu estava junto. Quando ele reuniu 90 mil pessoas no vôlei no Maracanã, eu estava junto. Quando ele resolveu fazer o show do esporte, eu estava junto. Então, eu não sei, isso me marcou muito e me marca até hoje, porque é um capítulo da minha vida, né? Que solidificou tudo o que eu sou hoje, né? Se hoje eu não estou mais no esporte, não tem problema. Por quê? Porque eu acho que eu abri espaço para uma geração que veio aí maravilhosa. Isso. Nós temos ótimas apresentadoras, ótimas jornalistas esportivas, e eu estou numa outra fase hoje da minha vida, me dedicando mais à educação, à rádio, tem outras coisas que eu faço. Mas isso... A época era tão maravilhosa que até hoje as pessoas associam a Silvia Vinhas ao esporte. Então, muito bom. Silvia, e dessas coberturas, pega aí, 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo. Queria saber de você quais desses eventos, ou qual o evento mais te marcou? Olha, uma sensação que eu não vou esquecer nunca na minha vida foi a primeira vez que eu vi uma abertura de Olimpíada. Porque tinha os ingressos e foi em 94, me ajuda aí, 80... bom, 94, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, né? Então, Olimpíadas de Barcelona, 92, não é isso? 92. A primeira Olimpíada que eu vi aquela abertura, sabe? Aquilo é uma coisa tão grandiosa, gente. E eu estava sozinha porque os ingressos, eles eram separados, então eu fiquei literalmente sozinha, eu não conhecia ninguém que estava do meu lado. Eu chorava, da abertura até o final eu chorei, de tanta emoção de ver tudo aquilo de perto, de ver aqueles atletas todos de perto, e depois poder conviver, sabe? Eu acho que quem tem a chance de vivenciar o que eu vivenciei, eu tenho uma boa equipe que fez isso comigo, né? O Elias Júnior sempre estava junto, ele fez esse caminho bacana comigo. Então, a Copa, depois, quando veio em 94, quer dizer que eu pude fazer a cobertura da seleção brasileira. Eu acho que foram... Cada momento da minha vida, principalmente também a Fórmula Indy, foi onde eu comecei, foram muito importantes, viu, Nilson? Todos têm uma... E cada um tem uma característica do que aconteceu, tem um momento da hora que o Brasil ganha, que eu estou atrás do gol. Então, cada um tem um pouquinho de história, da história da Silvia, né? Agora, essa mudança, Silvia, que você fez, não é? De começar no jornalismo através do esporte, não é? Num momento em que o esporte em televisão não era
o que é hoje, né? Hoje nós temos vários canais dedicados somente ao esporte. A TV aberta, hoje há uma disputa entre os canais abertos, né, por campeonatos e também por outras modalidades no seu futebol. E você, no momento em que a televisão, né, a tecnologia em si, tudo, na internet, esse avanço da internet, com toda essa facilidade hoje, aí você vai para outra área. Como é que foi essa mudança? Foi uma mudança planejada ou foi uma mudança que você acabou optando pela vida mesmo, né? Os caminhos da profissão? Não, você diz de eu sair do esporte? Isso. Foi opcional ou foi uma mudança mesmo do caminhar da profissão, né? Aquelas coisas que a gente não planeja. Não, na verdade, eu lembro que eu fiz a Copa do Mundo, a última, que foi a Copa... Não, foi 2014, Foi a 2014 que eu fiz, ainda pelo Band Esportes. Uhum. E foi uma Copa diferente, por quê? Porque nós ficávamos, no Band Esporte, eu ficava 4 horas ao vivo. 4 horas ao vivo. Então, uma coisa que não é para qualquer... Não estou me valorizando aqui, mas não é para qualquer um ficar. Vocês sabem, vocês são do ramo, vocês sabem. Não é fácil você ficar entretendo, chama um, chama outro, são várias praças. Então, no caso, chama agora a Inglaterra, chama não sei o quê. Então, tudo aquilo, você tem que ter uma noção do que você está fazendo muito grande. E eu lembro que eu entreguei um bom trabalho. Nós entregamos no Band Esportes um bom trabalho. Porque na época, por exemplo, na época do Luciano, do Show do Esporte, quando você começou falando do hoje e do que era antes. Uhum. Quando o Luciano do Vale começou, por que nós fizemos tanto sucesso? Porque, você falou muito bem, Carlos, não tinha nada. Isso não existia, isso era uma coisa nova. Não existiam esses canais todos que a gente tem, esse leque de opções. Então, era o Domingo de Esportes na Band. E ele foi colocando todos os esportes. Por quê? Porque o futebol já era caro naquela época, então ele precisava, como diretor de esportes, ele tinha uma sociedade com a Bandeirantes, ele era sócio da Bandeirantes, ele tinha que trazer novos produtos. Então, ele trouxe o vôlei, ele trouxe o basquete, ele trouxe o Rui Chapéu, ele trouxe o Maguila, ele foi criando ídolos, porque ele sabia que o nosso Brasil é muito carente de ídolos. Então, ele foi criando os ídolos, né? E aí fez com que esse boom acontecesse. Nós ficamos muito conhecidos porque era uma equipe muito forte, e hoje essa equipe se desmembrou, e muitas pessoas estão fazendo sucesso ainda, o Datena, o Cabrini, Fernando Fernandes, tem um monte de gente boa aí, cada um está num segmento. Mas automaticamente e normalmente, com tudo que foi chegando, com a tecnologia, com os outros canais, a Bandeirantes foi perdendo força. Então a gente foi perdendo... Eles sempre estão fazendo alguma tentativa para voltar ao show do esporte por causa do nome, mas acaba não dando muito certo, porque hoje está tudo muito... elitizado e selecionado. Você quer ver vôlei, você vai para o lugar, você quer futebol, ok, tá tudo bem, mas foi uma época muito importante, né? E hoje, depois que acabou essa Copa do Mundo de 2014, quando acabou tudo, o nosso diretor, na época, chegou para aquela equipe e falou, olha, nós não vamos mais renovar com boa parte do elenco. Então, foi Nivaldo Prieto, mas foi um monte de gente que eles não renovaram. Então, nós ficamos até o final do ano e conforme ia vencendo o contrato, que nem a Globo está fazendo agora, né? Conforme vai vencendo o contrato, olha, você quer uma outra chance aqui, você quer começar ali, porque nós não vamos mais... a gente não tem evento, não tem, é difícil, é caro comprar evento e é caro manter uma equipe de esporte, a não ser que seja mesa redonda, e aí fica passando os gols e fica horas e horas falando daqueles gols. Se não, gente, não tem. A realidade é essa. E eu saindo de lá, eu já estava, junto com a Bandeirantes, eu já fazia um trabalho muito grande que eu faço até hoje, eu já estou 18 anos lá, que é com o grupo Unip Objetivo do Digênio. Ele tem, para vocês terem uma ideia, ele tem 3 televisões. Vocês sabem o que é ter uma rede? Ele tem, como tem o Silvio Santos, como tem a Globo, ele tem RBI, ele tem a Mega TV, ele tem... Só que ele usa para educação, ele usa para outras coisas. E eu continuei lá. E com isso também fui para a rádio, estou na Rádio Trianon, na Rádio Capital. Foram outros segmentos que me tiraram do esporte como
foi uma pessoa que as pessoas me conhecem, né? Porque sempre fui muito associada ao esporte. Mas até hoje todo mundo continua ainda com muito carinho, porque foi muito marcante essa época, muito marcante. Até hoje todo mundo tem saudade. Sim. Ô, Silvia, é interessante isso que você está falando, porque entra em um outro assunto que a gente já conversou com muita gente, e muitos saíram do rádio para a TV. E você fez o quê? O caminho contrário, né? Da TV para o rádio. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco, se teve uma dificuldade, ou se a questão de ficar tantas horas no ar, né, na Bandeirantes, colaborou também para você ir para o rádio e ter essa tranquilidade, né, porque o rádio é um dinamismo, é outro mundo, né? Muita gente de TV não consegue se adaptar ao rádio. Queria que você compartilhasse isso com a gente, conosco, né? Olha, Nilson, eu estou gostando muito. Já há um certo tempo que eu estou fazendo rádio, estou gostando muito. Mas eu acho que quem consegue ficar como eu ficava, eu começava às 11 da manhã, ao vivo, e entregava às 10 da noite, eram quase 10 horas, 10 horas, que eu ficava ao vivo. Não é diferente gravado e ao vivo. Ao Isso. vivo tem uma adrenalina diferente, ao vivo você vai ganhando uma tarimba que você consegue ter um jogo de cintura para sair de diversas situações. Então foi um grande aprendizado, mas foi um autoaprendizado, né? Porque eu também bati bastante a cabeça, aprendi, são 25 anos de carreira de esporte, então com tudo isso que eu falei para vocês, com essas experiências como reportagem, vai para a Olimpíada, vai para a Copa do Mundo, vai fazer outras coberturas também, fui setorista, fiz futebol, eu fiz um monte de coisa. Então isso vai criando em você um calo aí de experiência muito bom. Então quando fui convidada para fazer rádio, aliás, esse da Rádio Capital, eu estava na pandemia, eu estava na minha casa aqui, nesse estúdio que vocês estão vendo, e quando falaram, olha, se a gente gostaria de dar um horário para você. Então eu gosto também de diversificar, adoro programa de entrevista, já entrevistei um monte de gente, então para mim, não sei, eu curto e eu não tive problema. Eu acho que o que realmente ajudou foi essa tarimba de eu ter ficado tanto tempo ao vivo, e quem faz ao vivo faz qualquer coisa, gente. Não, isso é verdade. Porque é como você falou, a adrenalina é realmente outra. Eu assim, não tenho muito tempo, não tenho uma experiência, né, como você tem, mas eu já havia me ligado nisso, essa questão de quando você está ao vivo, você entra o teu corpo, você fica por dentro, você começa a ferver de um jeito que às vezes você te impede de errar, não é? Você fica tão vidrado naquilo ali que você erra menos na maioria das vezes. E quando você relaxa que você vai gravar, aí trava, você não consegue sair você começa num tópico, você não consegue evoluir aquilo ali, aí você tem que voltar, repete. E ao vivo não, você fica tão vidrado naquilo ali que é uma coisa de louco, né? Mas também quando termina, é um trator que passou por cima de você. E Silvia, como está sendo a tua experiência para trabalhar com essa, entre aspas, bendita pandemia? Gente, se eu falar para vocês que eu nunca trabalhei tanto, vocês vão acreditar? Acredito. Porque, de verdade, eu nunca trabalhei tanto como eu tenho trabalhado na pandemia. Por quê? Porque logo que começou a pandemia, a televisão, os programas que eu faço, um jornal, chama Notícias em Foco, pela Rede Brasileira de Informação, que é um canal aberto. Então, tá lá, a gente fazia um jornal sempre, e aí esse jornal virou aqui, online. Entrevista da Opinião Livre, também virou online. Rádio, a Rádio Duas... Vocês sabem que rádio agora, a rádio ela também tem, né, por conta até da internet, a rádio virou TV. Não Isso. tem mais essa. Você faz live, você conversa, a gente está fazendo podcast, é tudo uma coisa só, né? Globalizou de vez. Então, também gravamos os programas de rádio aqui e passava o áudio na rádio normal também, pelo streaming, enfim. A única coisa que eu comecei ao vivo foi
programa da Rádio Capital, que me chamou para fazer um estúdio. Você topa? Topo. Aí eu coloquei a minha máscara, ela foi embora. E eu, nessa pandemia, fiquei de uma forma assim foi tão agradável para mim, gente, de verdade. É até chato falar isso. Porque eu curti tanto a minha casa, eu curti tanto as minhas séries que eu assistia no meio do meu trabalho. Eu moro num lugar super gostoso, num condomínio que tem um parque aqui. Eu ia para o parque. Então, sabe, foi cozinhar, minha filha estava aqui, tem o meu cachorro. Eu passei uma pandemia, estou passando uma pandemia, graças a Deus, super tranquilo. Não tenho nada para reclamar da pandemia. Mas você chegou a pegar Covid? Desculpa, Nilson. Você chegou a pegar o Covid? Não, né? Não. Graças a Deus. Eu também. Olha, graças a Deus, ninguém da minha família pegou. Eu tenho uma mãe com 80 anos que está em Santos. Ela veio para cá, ficou 3 meses comigo. Também não pegou. Então, tenho um irmão que mora em Nova York. O Paulinho trabalhou, Paulo Vinhas, se vocês acompanharam o Jornal Nacional, ele é editor-chefe do Jornal Nacional, editor de imagem, perdão, há muitos anos, ele está lá já há 20 anos em Nova York. O Paulinho, ele começou comigo nessa coisa da Fórmula Indy e trabalhou bastante com o Luciano, e depois ele foi fisgado aí pela Globo e está há muitos anos morando em Nova York. Então, ninguém pegou, graças a Deus. Eu só sinto, né, porque eu tenho vários amigos bem legais, bem conhecidos e bem próximos que pegaram, mas graças a Deus está tudo bem. Não tive nenhum problema maior, nada trágico. E Silvia, saindo um pouco, né, dessa coisa do jornalismo, assim, queria saber um pouco da Silvia no dia a dia. Você estava falando de seriado, né? O que você anda vendo de série, né, nesse momento de pandemia? Qual a série que você curtiu? Poxa, para indicar até pro pessoal. Nil, fala uma aí, porque eu acho que eu vi todas. Eu brinco assim, a minha filha, ela é muito engraçada, porque a minha filha, ela gosta de coisa um pouco mais leve, né? Aí ela entra aqui na sala, eu tô assistindo Vikings, entendeu? Eu tô corta-cabeça, eu sou mais... eu assisto de tudo. É um relaxamento para mim, é um relaxamento. Pra você ter uma ideia, eu vou acabar aqui, eu vou terminar minha série, que agora eu tô assistindo com a Alice Braga, Rainha do Sul, Light, né? Só quem sabe o enredo sabe o que é. A história do tráfico, enfim, bem light, só para dormir, só para dar uma relaxada. Meu Deus, imagino. Muito bom. Tem um do Eduardo Moscovitz, né, que também tá falando, não sei, eu vi a série, só que agora escapou o nome, que é Edu Moscovitz, a outra vez eu não lembro, falando... Eu assisti uma muito boa brasileira, nacional, que é Coisa Mais Linda, maravilhosa. Coisa mais linda. Para vocês, maravilhoso o trabalho dos nossos atores brasileiros. Infelizmente... Agora, outra coisa também que eu faço bastante aqui, eu faço muito exercício, né? Então foi uma coisa que me ajudou bastante na minha sanidade mental. Eu sou fissurada, eu faço ginástica todo dia. Se não dava para descer, eu fazia aqui na telinha. Tem um personal que dava as coisas para mim. Então, e principalmente, né? Eu tenho falado muito isso na rádio. Até nós estamos vivendo um momento que está a campanha, né? O Janeiro Branco vivendo o momento da saúde mental, que foi o que a gente mais se preocupou nessa pandemia, né? Muita gente angustiada, muita gente com depressão, muito suicídio, muito. Isso. Então, eu falo, também sou privilegiada de estar passando uma pandemia tranquila, né? Agora, essa coisa da saúde mental é muito importante, o exercício e rotina, né? Você ter uma rotina, independente se está na pandemia, tem hora para acordar, tem hora para almoçar, tem hora para dormir, entendeu? Olha, obrigada. Foi, caramba, um prazer mesmo bater esse papo contigo, né? O Nilson ainda está em estado de choque, né? Eu tô, cara. Vai ter que tomar vai ter que tomar muito Gadernal ainda aí para poder ficar, mas ele ainda tá... Tô até com medo. Eu acredito, sério, hoje eu até fiquei assim um pouco, porque realmente eu tô muito feliz, sendo muito sincero mesmo, né? Porque você está aqui não, Silvia. Tô muito feliz para mim. Porque ela está aqui, pô. Você tá feliz porque ela está aqui. Sim, sim. Porque o que acontece?
eu adoro esporte. Carlos me conhece, quem me conhece, eu adoro esporte. Sou louco por esporte. Eu tenho duas paixões, o esporte e o rádio. Né? Para mim são dois veículos, são um veículo, né? E o esporte é... E o programa, né? A Band, foi muito importante. Desde de jovem acompanhando as principais competições, tudo começou lá. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar com alguém que a gente acompanhou tanto, que a gente, se identifica e que a gente tenta aprender e tem essa oportunidade de conversar, a gente fica em estado de choque, sendo muito sincero mesmo. Então, eu estou muito feliz, mas também, assim, um pouco até travado. Não, imagina, tá, nada, foi ótimo. Eu acho que a gente bateu uma boa bola aqui, eu acho que foi gostoso, eu fico muito feliz, sabe, de vocês me convidarem. Sempre que eu posso, eu aceito sim, principalmente agora, que ficou mais fácil, né? Antigamente, às vezes, não dava para eu, por exemplo, se me convidasse para eu ir em programa aí, em Caxias, provavelmente talvez não desse para eu ir, tem toda a despesa, mas o mundo nos aproximou. Então, fico à disposição quando vocês quiserem, pode me chamar aqui, tá bom? Ah, com certeza. À disposição, e eu agradeço muito o convite. Ah, nós te agradecemos. E, Nilson, infelizmente agora eu tenho que encerrar. A gente nem estourou o tempo, não. A gente estouramos todos os tempos possíveis pouco, aqui. Né? Não, por mim, a gente ficaria aqui umas 2 horas conversando, mas infelizmente, né, você tem a tua rotina aí também e pra gente também estourar o tempo aqui vai ficar complicado. Porque agora eu vou ter que me virar pra ver o que eu vou cortar. Eu vou cortar esse programa no meio. Vou ter que fazer dois programas. 2 programas, Silvia. Tá ótimo. Tá maravilhoso, maravilhoso. Não tem edição, gente, isso aqui. Não vai ter edição. Obrigada. Vê o que acontece, joga aí e vê o que acontece, né? Não, mas depois manda para mim que eu quero assistir, tá bom? Mandamos sim, com certeza. Silva, muito obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo e pedir que nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube e você pode assistir esse programa na TV Com Brasil, né, no canal 28 da Sky e da Oi, canal 3 da Claro e da Via Embratel, canal 239 da Vivo e GVT e canal 20 da nossa TV. E na próxima semana nós voltamos. Tá bom. Beijo. Beijo, Silva. Muito obrigado, hein?